A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma estamos aqui para ministrar a última aula deste trimestre. Que trimestre maravilhoso, né, Diácono Gabriel? Que ministramos, foram 2 livros numa só revista, não é isso? Livro de Ruth, livro de Esther, narrou essas mulheres maravilhosas, espetaculares, né? Não só Ruth, mas também Noemi, não é isso? Esther, foi maravilhoso, tiramos muitos exemplos práticos para as nossas vidas, não só as mulheres, mas também homens que trabalharam e agiram na direção de Deus, como Boaz, como Mardoqueu, não é verdade? Quanta lição maravilhosa para a nossa vida. Estamos estudando nesse trimestre o tema cujo o Deus que governa o mundo e cuida da família. O comentarista que foi muito feliz, pastor Silas Queiroz, que trouxe para nós aqui muitos ensinamentos. Vamos dar início a essa aula de número 13, começando com o nosso amado diácono Gabriel. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a nossa vida. Estou muito feliz de ter chegado aí a essa última lição edificante, né? Nós fomos edificados pelo poder da palavra de Deus. Estou ansioso pela próxima revista, pastor André. Vamos estudar a lição de número 13, cujo tema é Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo vai dizer, a palavra, ou melhor, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Esther, capítulo de número 8, versículo de número 16. Glória a Deus, aleluias. A verdade prática vai dizer o resumo da vida de Mardoqueu e do povo de Israel. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Glória a Deus, aleluias. A introdução vai dizer aqui na parte C, Esther agiu como difusora, propagadora, né, das boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Usando aqui como base a vida de Esther e a vida de Mardoqueu, vamos entender que Deus ele honra aqueles que são obedientes. Passo aqui o primeiro tópico ao pastor André, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro subtópico, a humildade de Esther e a sua súplica ao pastor André. Obrigado, diácono Gabriel. Amados irmãos, com alegria na alma, a humildade de Esther e a súplica, né? Vamos observar aqui como esta mulher trabalhou sempre com bastante humildade na direção de Deus, obediência à liderança, louvado seja Deus, não é? Como nós vimos no livro de Ruth, ela obedecendo à liderança de Noemi, nós também observamos aqui a Esther obedecendo, né? Estando sempre na direção da liderança do seu primo Mardoqueu. Louvado seja Deus. Vivemos tempos em que as pessoas não querem obedecer nem às autoridades, na verdade, sejam elas religiosas, sejam as autoridades constituídas do nosso país, mas nós precisamos entender que sim, as autoridades foram constituídas por Deus, precisa ser obedecida para que nós possamos ter direção em nossas vidas. Dependemos um dos outros, né? Até o último dia da nossa vida nós somos interdependentes um dos outros. Assim será para todo sempre, enquanto vivermos nesta terra, não é verdade? Vamos a este subtópico que diz: Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã, é isso? E que foi assinado com o seu próprio anel. Era um costume da época, o rei assinava, não é isso? Colocando a tarja do seu anel naquele documento, e aquele documento era um decreto, e o decreto não podia ser revogado de maneira alguma. Vamos observar o que aconteceu. No dia 13 foi a data do 12º mês, é o mês de Adar, ok? É o mês de fevereiro e março, segundo o nosso calendário aqui, né? Que se comemora até hoje, a festa do Purim. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, louvado seja Deus. Neste livro histórico que conta aí o grande livramento do povo judeu
diante desta trama maligna em que o inimigo usou a vida deste homem, né, de má índole, chamado Amã, para que este decreto que dizia que todos os judeus tinham que ser mortos. Vamos observar que a lição continua dizendo que, então, segundo esse decreto, todos os inimigos dos judeus, espalhados pelas 27 províncias da extensa província de Sussã, tinham legalidade para perseguir os judeus. Esse tópico diz que, segundo o próprio livro, os judeus tinham muitos inimigos ali naquela província. Não vou dizer inimigo porque era um povo pacato, que estava na dele, cumprindo a profecia pela desobediência, não é isso? A profecia de Jeremias, que teriam que passar os 70 anos no cativeiro da Babilônia, escolheram, por livre arbítrio, permanecer nesse território de Sussã, segundo agora o Império Medo-Persa, e agora, infelizmente, estavam aí passando mais uma perseguição de muitas que o povo judeu sempre passou e passa até hoje, né, Diácono Gabriel? A gente vê que isso tem um cunho religioso, não é verdade? Porque Deus tem uma grande obra na nação e no povo de Israel, que também precisa obedecer e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. De maneira reverente, com toda a humildade, Ester suplicou ao rei, não é? Reverente significa com muita reverência, respeito, temor e humildade. Ela foi ao rei e suplicou, rogou ao rei, né, que colocasse fim ao intento de Amã, mas Assuero fez Ester entender que o que estava ao seu alcance ele poderia fazer, e ele fez, que foi autorizar o enforcamento do algoz Amã. Mas ele não podia ir mais adiante, porque o decreto de um rei era irrevogável, não é verdade? Então nós vamos observar ali que o rei estava dentro da lei. Lei é lei e não podia ser revogada, ok? A lição continua dizendo que Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado, né? Havia ainda um desafio, diz aqui o tópico, para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Ou seja, a luta dos judeus ainda não havia terminado. Eles jejuaram, Mardoqueu, Ester e todo o povo jejuou para que Ester tivesse ali a autorização de entrar na presença do rei. Nós sabemos e vimos nos tópicos passados que Ester não podia, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convocado, porque morreria, não é verdade? Ali Deus deu o primeiro livramento. Ester entrou na presença do rei sem ser convocada, o rei estendeu o cetro, deu a ela o direito de fazer um pedido, não é verdade? Toda a trama foi manifestada, Amã foi enforcado, porém não acabava por aí, a luta ainda continuava. O rei disse, olha, filha, eu não tenho mais o que fazer. Amã foi enforcado, mas o meu decreto não posso revogar. Esse subtópico ele termina dizendo que ainda havia um desafio para os judeus e que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Trago um versículo aqui que não consta da lição para não ficar só nas minhas palavras. Josué, capítulo 3, versículo 5, coisa linda, diz: Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor grandes maravilhas em nosso meio. Olha que coisa linda, né? Ainda precisava, de alguma forma, que o rei revogasse esse decreto, mas os judeus precisavam continuar crendo em Deus para que a vitória chegasse, não é verdade? Tiago 2,17 vai dizer que sem fé as obras são mortas, não é isso? A fé sem obras ela é morta, não é verdade? Então nós precisamos crer e fazer algo. O que os judeus precisavam fazer então para que esse decreto fosse revogado? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Eu já passo aí o segundo subtópico ao Diácono Gabriel, segurança jurídica. Glória a Deus. Nesse subtópico, através desse subtópico, a gente vai ver que apesar das atitudes autoritaristas dos reis, muitos deles chegando a ser verdadeiros ditadores, como por exemplo o próprio Assuero, né? Havia uma certa limitação com relação às leis. A lição cita como, por exemplo, o rei Dário, né, que foi o pai de Assuero. A gente vai ver que mesmo ele, gostando muito de Daniel, ele não pôde livrar Daniel da cova dos leões. A lição nos ensina que todos nós devemos obedecer às autoridades que foi colocada acima de nós, assim como Cristo também obedeceu.
Quando Jesus ele foi questionado com relação a pagar os impostos a Roma, ele deixa bem claro: dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. Parafraseando, Jesus ali ele estava dizendo que nós devemos obedecer às autoridades. Então, se for para pagar o imposto, que pague o imposto. Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Nós vemos que estamos em um país democrático, existem regras, ordens jurídicas, temos a nossa Constituição brasileira, leis que só podem ser mudadas pelo parlamento, né, que são compostos ali por políticos que nós mesmos colocamos lá através do nosso voto. Então, o que a lição vai nos ensinar é que essas leis, principalmente para nós que devemos ser o espelho para todos que estão à nossa volta, nós devemos obedecer à risca essas autoridades constituídas por Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, faça oração, súplica, intercessão, ação de graça a todos os homens. E ele enfatiza, destaca, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que venhamos ter paz e tranquilidade. Então é interessante, pastor André, que o apóstolo Paulo, ele não diz para fazer manifestação, para atacar, para difamar. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a orar por essas pessoas. E a oração, o crente ele tem que entender que a oração ele é o suficiente para vermos resultados vindo do céu. Quando lemos, como por exemplo, Atos capítulo de número 12, a gente vai ver que Pedro ele estava na prisão, as autoridades da época colocaram ele na prisão, e a gente não vai ver a igreja se manifestando de uma forma física, né? A gente vai ver a igreja se manifestando no âmbito espiritual, de modo que a Bíblia vai nos falar que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínuas orações, de modo que Deus ele manda o anjo e livra a Pedro da prisão. Então a gente vai ver, como por exemplo, Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22. Tudo que pedirdes em oração, crendo, receberei. Então devemos ter essa prática de não tentar resolver as coisas com a força do nosso braço, mas com a força do nosso joelho no chão dobrado. Lendo Atos capítulo de número 16, a gente vai ver que Paulo e Silas foi jogado na prisão, mas perto da meia-noite eles cantavam e oravam hinos a Deus, e Deus ele deu o grande livramento através da oração. Então que venhamos orar pelas autoridades, porque através da nossa oração é que vem o socorro vindo da parte de Deus. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André, o direito de defesa. O direito de defesa, Deus dá esse direito a todos, não é verdade? Porque Deus é um Deus justo, é um Deus de justiça, diácono Gabriel. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro. Olha só, tá vendo? A gente não pode espiritualizar tudo, mas em todo tempo, no livro de Esther, nós vamos ver Deus agindo, Deus operando, não é verdade? Deus move céus e terra, trabalha, endurece o coração do homem, amolece o coração do homem. Isso é para quem crê, né, meus amados irmãos? Às vezes você está com uma causa na justiça, vai lá, o advogado, o juiz, né, não dá a sentença ao seu favor, volta para casa, vai orar e de repente recebe uma ligação. Assim vive o crente, pela fé, não é verdade? Deus quer que nós andemos não por vista, mas por fé, louvado seja Deus. Então, como não havia outro meio, né, o decreto revogado pelo anel do dedo, pela ordem do rei, não poderia ser revogado, de fato os judeus passariam pela morte, pela espada. Mas o que aconteceu? O rei então emitiu um outro decreto, uma espécie de contra-ordem, que permitia então que os judeus se defendessem. Olha aí que coisa linda, né? E se tem algo que o povo judeu é perito quando está na direção de Deus, é vencer guerra com um exército bem menor do que o do inimigo, não é verdade? Nós vamos ver isso bastante no livro dos reis, no livro das crônicas. Quando o rei estava fazendo o que era a vontade de Deus, quando o povo de Israel estava na direção de Deus, como principalmente no reinado de Davi,
Vinha lá um exército com 100 mil homens e o exército de Israel com apenas 30, 20 mil homens vencia a batalha. O caso mais conhecido são os 300 de Gideões, não é verdade? Deus falou, não quero que vá com esses 25, 30 mil, não. Vai só com 300, porque é com 300 valentes que eu vou ganhar essa batalha. Assim é a vida espiritual do crente. Amém? Então vamos aqui continuar nesse tópico que diz que muitos eram os inimigos do povo de Israel naquela província. O texto nos faz entender que havia então em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Olha só, tá vendo? Em toda a província, até porque Amã destilou o ódio, não é verdade? Ele com certeza ali era aquele que vinha destilando ódio, que vinha ali defamando o povo de Israel, e não só o povo do próprio medo Império Persa, na verdade, mas também eu acredito que haviam ali outros estrangeiros, e o povo de Israel, como nós sabemos, sempre perseguido. Hoje, nos dias atuais, nós temos guerra contra a nação de Israel, não é verdade? Não estamos aqui para dizer quem está certo ou errado, só Deus é quem vai julgar e dar o devido juízo e justiça a quem merece. Mas Mateus capítulo 10, versículo 22, eu trago para a igreja. Nos dias atuais não é diferente. Enquanto esse tópico diz que na província de Sussã haviam muitos inimigos algozes, hostis contra os judeus, sedentos para cumprir a ordem do rei, estipulada malignamente por Amã, Mateus 10, 22 mostra que não é diferente com a igreja. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa linda, tá vendo? Não é diferente com o crente fiel nos dias atuais, não é diferente com missionários espalhados pelo mundo, em países em que a janela 1040 trata os missionários, perseguem os missionários, a espada, a morte, mas nós sabemos que isso de fato é espiritual, mas sabemos que Deus é o Deus da igreja, o Senhor Jesus é aquele que está na frente desta peleja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não era, portanto, uma vingança gratuita, mas indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias. Olha aí, muitos até mesmo, Ester capítulo 8, versículo 17, muitos até mesmo acabaram se tornando judeus. Mas sabe por quê? Por causa do bom testemunho de Mardoqueu. Eu abro um parênteses para trazer para nós como crentes hoje em dia. Como é que eu ganho alguém para Jesus? Primeiro é dando um bom testemunho. Paulo chega a dizer que nós devemos dar bom exemplo para com os de dentro, ou seja, dentro da igreja, também para com os de fora. Olha o que a lição continua dizendo. No dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos dos judeus. Os judeus se assenhoraram deles, olha, inclusive ajudado pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Eu poderia trocar esse o temiam por respeitavam. Ouviram falar de Mardoqueu e também o respeitavam. Na verdade, aqui quando fala os maiorais da província, imagine que a província era grande, extensa, nós vimos aí o tamanho dela no começo desse trimestre, e em cada território havia ali uma espécie de um prefeito, um chefe, e a lição diz que até mesmo esses homens se ajuntaram a Mardoqueu nesta peleja para poder contra-atacar aqueles que se levantavam contra o povo de Israel. Mas a lição diz assim que eles temeram e ouviram falar e temiam a Mardoqueu. Mardoqueu não era um homem violento. Mardoqueu era um homem que dava bom testemunho sempre à porta do rei. Olha só, não precisa muito para a gente ganhar respeito sendo crente, sendo cristão, seja no meio da nossa família, dentro da nossa igreja, na nossa vizinhança, para nós termos o respeito das pessoas como cristãos, como crentes, servos de Deus, bastamos dar o bom testemunho. Olha que coisa linda. Somente na cidade de Sussã foram mortos 500 homens, incluído em todo o reino persa, e no dia seguinte mais 300. Esses foram homens mortos que se levantaram contra o povo judeu, mas mesmo diante do decreto do rei, dando autorização para eles se defenderem, observe que mesmo assim eles se levantaram. Poderiam ter dito, então, estamos vendo que o rei está do lado deles, mas o ódio é tão grande, nós vemos que espiritualmente esse ódio é tão grande quando nós proclamamos a justiça, quando você decide andar pelo certo, servir a Deus,
com certeza vai incomodar muita gente, mas eu deixo aqui um recado já para passar para o diácono Gabriel. Vale a pena servir Jesus, vale a pena nos esforçarmos para andarmos segundo a vontade de Deus. Muitos serão aqueles que se levantarão, mas se levantarão para cair em nome de Jesus. Assim eu já passo o terceiro tópico, não é isso? Ou, aliás, o segundo tópico. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. O subtópico, a comemoração dos judeus ao diácono Gabriel. Nessa história a gente vê o resumo da vida de todo crente, né? A nossa vida ela se resume em 3 estágios: tribulação, clamor e livramento. Deus ele permite muitas das vezes que a tribulação vem para nos impulsionar a dobrar o nosso joelho no chão, para ele mostrar que ele é o Deus que não perde o controle. Tribulação, clamor e livramento. Por isso que a Bíblia vai deixar bem claro através da vida do apóstolo Paulo. Impulsionado por Deus, ele vai dizer: a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança ela não traz confusão, né? Esse versículo diz que a tribulação produz experiência, porque é na tribulação, como eu disse, Deus ele mostra para nós que ele é o Deus que não perde controle. Quando lemos Êxodo capítulo de número 1, a gente vai ver que nasce um novo faraó que não conhecera José. O povo de Israel já está aglomerado no Egito, e a Bíblia vai nos falar que o povo de Israel começa a sofrer duras perseguição, mas a Bíblia vai nos falar que quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia e se multiplicava sobre a face do Egito. Deus mostrando que ele é o Deus que não perde o controle, e tudo que ele faz é para benefício do seu povo. Quando lemos como, por exemplo, também a biografia de Davi, Davi ele foi preparado para ser rei de Israel. Não foi quando ele estava comandando os exércitos de Saul, não. Foi na caverna de Adulão que Deus ele moldou o caráter de Davi para uma grande responsabilidade. A gente vai ver que na presença de Jesus, quanto o seu ministério terreno, os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era anunciado o evangelho. E não foi nesse momento em que ele estava curando, libertando, que foi constituída a igreja. Jesus, ele inaugurou a igreja, foi na cruz. Então a gente vai ver que a tribulação ela produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então vemos que o trabalhar de Deus é dessa forma. Ele provoca uma situação impossível e transforma essa situação impossível numa situação possível para aquele que fez os céus e a terra, para mostrar que ele é Deus. E nessa lição não foi diferente. A Bíblia vai nos falar que Deus, é claro, nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Tudo está no controle de Deus, e com certeza foi da permissão dele que esse decreto fosse aí confirmado pelo rei. E a situação, com a ótica humana, olhando para a ótica humana, não tinha jeito, né? Estava já acabado. Mas Deus ele veio com o grande livramento sobre a nação de Israel, e da mesma forma é a nossa vida. O povo ele clamou, o povo ele buscou. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esse povo clamou ao Senhor. A situação estava impossível, mas Deus ele veio e deu o grande livramento, porque Deus ele honra aqueles que buscam o nome dele e clama a ele. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: a carta e o decreto de Esther. A carta e o decreto de Esther, né? Eu louvo a Deus, diácono Gabriel, porque como nós trabalhamos em tópicos paralelos, né? Sim. É tão maravilhoso porque nós não combinamos nada aqui, né? Não. E o Espírito Santo, aqui desde o início que Deus ministrou nosso coração para abrir esse canal e falar da escola bíblica dominical, apesar de nós estarmos aqui primeiro, vou abrir até um parênteses para falar sobre isso. A gente sempre fala no final da aula, né? Mas como é a última aula, eu sempre falei para o diácono Gabriel que primeiro eu amo a escola dominical, e a ideia era pregar a palavra de Deus na internet através da escola dominical.
Não é o primeiro objetivo, não é que ter like, nem inscritos. É claro que você fazendo isso nos ajuda, nos incentiva a continuar. Mas o primeiro objetivo é levar a palavra. E desde o início, quando nós elaboramos esse projeto, eu disse, olha, eu vou estudar um tópico, você estuda o outro. E eu louvo a Deus que ele estudando na casa dele e eu na minha, graças a Deus aqui o Espírito Santo testifica que o assunto fica sempre parelho, né? Isso é sinal de que Deus está no negócio, não é verdade? Louvado seja Deus. Neste tópico, a carta e o decreto de Esther vai falar sobre as duas cartas que foram enviadas, não é isso? Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, era a carta que dizia que o rei havia dado um novo decreto, que era o decreto de defesa, e após o povo de Israel ter se defendido, não é verdade, ter salvo a sua vida pela mão de Deus, né, pelo operar de Deus o tempo todo neste livro, nós vamos ver então que Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando então a instituição da festa de Purim, que é a festa que simboliza o grande livramento do povo judeu desta trama maligna de Amã que sucedeu na província de Sussã, na época do Império Medo-Persa. Na verdade, esta festa, a festa de Purim, ela existe até hoje, é comemorada até hoje pelo povo judeu, não é verdade? Porque entendem eles que foi de fato um grande livramento. A igreja hoje, nós sempre comemoramos, fazemos um culto de ação de graças por uma cura que Deus dá a um parente querido, por uma cura que nós mesmos às vezes recebemos, né? Às vezes o médico dá aquele diagnóstico, olha, 6 meses de vida, como uma mulher que eu visitei em casa, em São Paulo, Dona Leonora, se um dia ela me ouvir, câncer no intestino, uma ferida aberta na barriga, nós fizemos 3 meses de visita, ela foi para a igreja, aceitou Jesus, e o médico disse que era só 6 meses de vida, e viveu muitos anos e vive talvez até hoje, né? O período que eu fiquei lá dirigindo a igreja, ela ficou conosco lá quase 2, 3 anos, cantando no círculo de oração, e eu abro esse parênteses para dizer que com Deus não é diferente, este mesmo livramento que Deus deu ao povo judeu, que originou uma grande festa, hoje nós fazemos culto de ação de graças na igreja. Observe que nós estamos aqui fazendo sempre um paralelo entre o ocorrido com o povo judeu na história e o que ocorre hoje com a igreja, não é verdade? Não é diferente, a igreja também sofre perseguição. Nosso Senhor Jesus era judeu, né, aqui neste plano terreno. Então eu abro aqui um parênteses para citar que nessa segunda carta, em que ela promulgava, ela testificava que era motivo de festa, e ela foi intitulada como Festa do Purim, com 2 dias de duração, era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo ao sair da pena, né, da pena de morte ali. A instituição da festa estava fundamentada, né? Eu abro um parênteses para citar Apocalipse 19, 7, porque a igreja também é perseguida aqui, passa lutas, é perseguida desde o princípio, né? Aí entra aquelas muitas discussões entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Alguns vão dizer que a igreja já passou pela grande tribulação, e sabemos que a igreja no primeiro século nem se compara, né? Os crentes sendo pendurados na época de Nero, nos postes, sendo queimadas vivas, jogada nas covas dos leões, né? A semente do sangue dos irmãos que brotaram, e é por isso que nós, a igreja, ela está até hoje salvando vidas. Eu sou fruto, na verdade, da semente do sangue de alguém que morreu pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então, se é pré-tribulacionista ou é pós-tribulacionista, não sei, o que importa, os dois andam sempre juntos ali, ninguém consegue ganhar essa corrida, né? Porque tem versículos que testificam que pode ser a igreja não passa pela grande tribulações, e versículos que mostram que a igreja passará pela grande tribulação. O fato é que nós temos que ser fiel até o fim. Apocalipse 19, 7 diz: alegrei-vos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque é chegada a hora das bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus, né? Sabemos que diante de toda a tribulação que passa-se nessa terra, há uma promessa também de uma grande festa para a igreja e todos aqueles que aceitaram a Cristo, que é a festa das bodas do Cordeiro com o Senhor
no céu. Eu creio grandemente nisso. Eu já passo o terceiro subtópico, a exaltação de Mardoqueu ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a exaltação de Mardoqueu, né? Nesse subtópico, vemos a consequência da obediência a Deus, que é coisa maravilhosa. A consequência da obediência a Deus a obediência, ela precede a honra, porque é a pessoa que ela é obediente em todos os aspectos, não somente na igreja, mas em todo lugar que você for. Se você for obediente, você vai ter êxito naquela área a qual você está trabalhando, estudando, ministeriando, né, pastor André? Josué capítulo de número 1, quando Josué, eu amo esse versículo porque se aplica muito bem para as nossas vidas, quando Josué agora está aí fazendo essa troca, Deus ele faz essa troca, Moisés, ou melhor dizendo, morre, agora Josué ele tem aí com a incumbência, a responsabilidade, o dever, a obrigação de conduzir o povo de Deus conforme a sua vontade até a terra prometida, e Deus ele deixa ali o manual de instrução do que Josué deveria fazer para ter uma liderança bem sucedida. Ele vai dizer para guardar toda a lei. Deus ele deixa bem claro a Josué que se ele cumprir a lei do Senhor, meditar nele, ele vai ter uma vida bem sucedida. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. Através dessa lição vemos que a obediência ela precede a honra. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja somente ouvintes, mas praticante da palavra. Aquele que não é somente ouvinte, mas praticante da palavra, planta bons frutos e, consequentemente, também colhe bons frutos para a sua vida. A obediência ela é tão poderosa. Olha que coisa linda. A obediência a Deus ela é tão poderosa que foi através da obediência de um ser que nós novamente fomos reconciliados com Deus. O próprio Jesus, vemos que há 3 processos para a salvação, e esses 3 processos só é possível através da obediência. O primeiro processo é quando fomos salvos, a Bíblia vai nos falar, a Bíblia ela destaca a salvação em 3 períodos, passado, presente e futuro, e nesses 3 períodos vemos que se não tiver obediência de ambas as partes, nós não conseguiríamos alcançar a salvação. O primeiro processo, como eu disse, fomos salvos pela obediência de um só homem. Muitos foram feitos justos, né? Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Segundo processo, estamos sendo salvos mediante a obediência a Deus. Romanos capítulo de número 12. Não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um processo. Terceiro processo é quando literalmente seremos salvos pela obediência a Deus, e o pastor André citou os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, e eu sou o pré-tribulacionista. Acredito que não vou passar pela tribulação, eu acredito que o pastor André também né, assembleiano aí, e um dos motivos que eu sou pré é justamente esse versículo que eu coloquei aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Todos os benefícios que vêm da parte de Deus vêm por intermédio da obediência, como Mardoqueu não foi diferente. Com Mardoqueu não foi diferente, ele foi obediente a Deus e foi honrado. A partir do momento que sermos aí obedientes a Deus, também seremos honrados por Deus. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro subtópico, uma mulher notável. Uma mulher notável, diácono Gabriel. E a lição diz que Mardoqueu e Esther exerceram um papel de extrema relevância no Império Persa.
Principalmente em relação ao povo judeu, né? Porque os dois aqui é o que esse tópico vai falar. Trabalharam em equipe. Olha que coisa linda, não é verdade? Para isso não foi preciso disputa, olha só, e inversão de papéis. O que nós aprendemos aqui em tempos de feminismo, não é verdade? Onde as mulheres aí, pelo menos aquelas que foram contaminadas por esse movimento que, perdoe, mas se trouxe alguns benefícios, obviamente, sempre traz, né? Alguns direitos que a mulher não tinha e acabaram tendo, não é verdade? Algumas injustiças que as mulheres sofriam no passado, como o machismo, não é verdade? Exagerado da parte de homens, né? Porque a gente não pode generalizar, né? Mas homens terríveis subjugavam as mulheres, né? O que o nosso Senhor Jesus não fez, porque principalmente no Novo Testamento, a mulher sempre teve um papel relevante. No Antigo também, nós vamos ver Débora sendo uma líder na sua comunidade, não é verdade? E tantas outras mulheres que foram instrumentos de Deus, usadas por Deus. Mas aqui a lição diz que Esté chegou ao cargo de rainha, olha só, um cargo elevado. Olha aí, sob profundo respeito e obediência e honra ao primo Mardoqueu. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu, não é, viu? Que havia ele criado como filha. Quando ela chega na posição de rainha, ela poderia nem ter dado ouvido a Mardoqueu, poderia ter sido desobediente, não é verdade? Então aqui esse tópico, querendo ou não, ele toca nessa ferida que nós precisamos tocar. As mulheres têm o direito, né, o dever de buscar o seu espaço, e eu acho maravilhoso. Costumo dizer que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Eu costumo dizer isso. Fui criado só pela minha mãe, depois com 2 irmãs, não é verdade? Fui criado no meio de mulheres, então aprendi com a minha mãe a respeitar as mulheres. Quando fiquei noivo, o primeiro conselho que minha mãe deu foi: respeite a moça, né? Então, assim, isso é de homem para homem. Mas em tempos de feminismo, nós o que ouvimos mais aí é as mulheres dizendo que não precisam mais dos homens. Não faça isso, você que me ouve, se é que eu posso te dar um conselho. Esses dias, nas redes sociais, um rapaz saiu entrevistando nas ruas e perguntando para as mulheres primeiro, né? Por acaso você casaria com um homem que tivesse 2, 3 filhos? De forma alguma, de maneira alguma. 99% das mulheres não se casariam com um homem pai solteiro, que tivesse um filho, uma filha morando, cuidando desses filhos. Mas quando inverteu a entrevista, a pesquisa, perguntando aos homens se eles casariam com uma mulher que já tinha filhos do primeiro casamento, uma mãe solteira, 99% dos homens disseram que sim, que se casariam com uma mulher, mesmo que ela tivesse filhos, né? Então, vamos observar que o que está faltando aí, na verdade, é uma falta de entendimento de que nós dependemos um dos outros, não é verdade? Mas o feminismo veio contaminar aí a cabeça de muitas mulheres inteligentes. Eu sei que você que me ouve é uma mulher inteligente, não se deixe contaminar. Se valorize como mulher, mas dê o devido valor aos homens que são importantes para as suas vidas também, como vocês são importantes para as nossas, ok? Então aqui diz a lição que Esté chegou ao topo, não houve disputa, não houve inversão de papéis, ela respeitou e obedeceu Mardoqueu, que era o seu primo mais velho, a criou, não é isso? Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Está faltando hoje, né? É mulher equilibrada, homem equilibrado também. E eu, para terminar, cito Provérbios 31:10, já preguei num congresso a respeito deste tema: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Seja uma mulher virtuosa. Eu já passo aí o segundo subtópico, a banal guerra dos sexos ao diácono Gabriel. Glória a Deus, aleluia. Deus, a gente vai ver através desse subtópico que ele não intercede por esse tipo de discussão. Deus, como um ser extremamente inteligente, né? Deus, ele não tem inteligência, ele é a sabedoria personificada. Sabe que se há alguma coisa que nos faz prosperar, nos faz crescer como pessoa, não é discussões que não vão levar a gente a lugar nenhum. E a gente vai ver que o diabo ele trabalha em 2 extremos, na escassez e na exceção. O que é escassez? É não ter. A gente vai ver através da história do feminismo que
como o pastor André mesmo disse, trouxe né, coisas bem interessantes às mulheres, direitos que mulheres não tinham, como por exemplo a mulher ela não tinha direito de votar. E o feminismo ele trouxe isso à mulher. Hoje a mulher ela pode votar. E foi um homem que deu direito. Interessante isso. Então a gente vai ver que o diabo ele trabalha nesses dois extremos. E uma vez que a gente começa a obedecer às autoridades, a gente tem que entender o seguinte, que essas autoridades, como eu já disse aqui, ela não pode ir contra os princípios da palavra de Deus. E quando o feminismo ele chega com um movimento de que a mulher não precisa do homem, não necessita do homem, esse movimento ele está agindo e lutando contra os princípios da palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, impulsionado por Deus, ele vai dizer: a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher provém do homem, o homem provém da mulher, e os dois provêm de Deus. Então Deus ele deixa bem claro através da vida do apóstolo Paulo que a mulher sim precisa do homem e o homem sim precisa da mulher. Não é isso que esse movimento vem pregando para as mulheres, né? Que a mulher ela não precisa do homem e que a verdade é que Satanás ele faz de tudo para destruir uma constituição na sociedade chamada família, que é o base, o alicerce da sociedade é a família, e ele faz de tudo para destruir isso, e ele vem com uma forte influência nos dias de hoje chamada feminismo, que a mulher que é cheia do Espírito Santo, a mulher que ora, o Espírito Santo revela e mostra que isso não é um movimento que provém de Deus. E aqui eu anotei algumas coisas que é o dever da mulher, como por exemplo Provérbios capítulo de número 14, a mulher sábia edifica a sua casa. A gente entende através desse versículo que não é o diabo que destrói, a falta de sabedoria. A mulher tola com as suas próprias mãos a destrói. A mulher, ela em si só, ela é mais, vamos se dizer, ela é mais vaidosa. E o Pedro, cheio de Deus também, em 1 Pedro capítulo 3, vai deixar bem claro que o enfeite dela não pode ser no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração coberto no incorruptível traje de espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus, trazendo para nós a verdade de que o principal não deve ser o exterior, mas o interior. Também tem o dever do homem. O homem ele tem a maior responsabilidade, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, o homem ele tem a responsabilidade de dar a vida pela sua mulher, se for preciso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, também vai dizer que o marido ele deve honrar a sua mulher, que caso ao contrário isso não acontecer, a sua oração não é ouvida. Então a gente vai ver através desse subtópico que existem deveres para cada um. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém aqui. Cada um tem os seus deveres que, uma vez cumprindo, não sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra, Deus ele abençoa o casamento. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André, o contexto cristão. O contexto cristão, né? Esse subtópico ele traz aqui uma lista de mulheres que foram relevantes para a sua época, na verdade, como mulheres de Deus. Eu vou citar aqui quais foram elas, né? O escritor fez questão aqui de descrevê-las. Foram mulheres que fizeram a diferença como mulheres de Deus em suas épocas. Olha aí, além das mulheres da Bíblia, né, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susanna Wesley, Sarah Cayley, Corinne ten Boom, Ruth Graham, no contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Fried Wingren, Signey Carlson, Elizabeth Norton, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto e Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre outras, muitas mulheres notáveis
permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo, né? Eu cito aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. 1 Timóteo 3, 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Eu posso dizer que a minha esposa, vou dar a honra a ela aqui, esse final do versículo aqui é maravilhoso. Sejam confiáveis em tudo, né? É tão bom quando você tem como cônjuge uma esposa que você possa confiar, não é verdade? Em tempos aí terríveis, né, de traições, adultérios. Eu falo até hoje, né? Graças a Deus vamos aí para 30 anos de casamento, 29 agora esse mês em setembro, já o ano que vem, se Deus permitir, aos 30 anos, né? E eu posso dizer que a minha esposa é uma mulher confiável, uma mulher que transmite segurança, uma mulher verdadeiramente virtuosa. Sou muito feliz com a minha esposa e eu tenho certeza que você deve estar feliz com a sua esposa também. Assim, nós vamos observar neste contexto, nesse último subtópico, que mulheres fizeram e ainda, nos dias de hoje, fazem a diferença no nosso meio, na Igreja do Senhor aqui na Terra. Eu passo a conclusão ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a conclusão vai dizer aqui: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Eu agradeço muito a Deus por esse ensino edificante, muito lindo, mulheres cheias do Espírito Santo, tirando e colocando fora de linha toda a linhagem de pensamento de que Deus ele não usa mulheres. Vemos Ruth, uma mulher cheia de Deus, que ouviu a voz do Senhor, que foi obediente. Esther, uma mulher cheia do Espírito Santo também, que foi usada por Deus para dar um grande livramento ao povo. Então, eu agradeço a Deus, né? Estamos aí passando a primeira revista completa, né, pastor André? E eu estou muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade de estar falando. Nosso canal está alcançando aproximadamente aí de 350 a 400 pessoas por mês. E, assim, relativamente muitas pessoas estão sendo edificadas pelo poder da palavra. E esse número só vai aumentando. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Estamos aqui pregando a palavra. Deus, ele conhece o nosso coração, sabe que o nosso objetivo é fazer com que o nome do Senhor seja cada dia mais glorificado. E eu já estou ansioso para a próxima revista, pastor André. Exatamente, diácono Gabriel, a próxima revista está imperdível e já na próxima semana estaremos aqui com um conteúdo maravilhoso, né, trazendo as promessas de Deus. Esse é o tema do próximo trimestre, né? Isso vai falar sobre as muitas, mais de 2.000 promessas temos nas Escrituras Sagradas. Precisamos tomar posse de algumas delas, né? A principal, a salvação, não é verdade? Vivemos por fé, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, e por ela andamos e vivemos. Pelo menos na minha vida tem dado certo. Já. Glória a Deus. Graças a Deus. Fique atento porque o canal Escola Bíblica logo mais estará com o próximo podcast também. Estamos preparando um entrevistado, um grande testemunho de libertação que ocorreu na vida do pastor Tiago, e vamos trazer a data aqui desse próximo podcast. Sim, logo em nome mais, de Jesus. Não é verdade? Enquanto isso, não custa nada, dê um joinha aí, pega o seu dedinho, dê um joinha, dê um like, inscreva-se no canal, compartilha para parentes, amigos, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho, para que você possa ajudar a transformar e mudar vidas, porque tem poder na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.